Construídas pela coroa portuguesa a partir de 1739, com a função de guarnecer a entrada da Barra Norte da ilha de Santa Catarina, as fortalezas foram declaradas Patrimônio Histórico Nacional em 1938. Desde 1979, a Universidade Federal de Santa Catarina mantém e administra esse patrimônio histórico. Para falar dos 40 anos desta gestão das fortalezas pela UFSC, estamos aqui com Roberto Tonera e Salvador Gomes. Vamos iniciar falando um pouco da contextualização e o histórico da UFSC dentro das fortalezas aqui em Florianópolis. E em Governador Celso Ramos também. Exatamente. A Universidade é gestora de 3 fortalezas. As 3 fortalezas que guarnecem a entrada da Barra Norte da ilha de Santa Catarina. Esse sistema defensivo ele foi construído pelos portugueses em 1739, a partir dessa data. Por isso que esse ano a gente está completando 280 anos do início da criação desse sistema defensivo. Eram 4 fortalezas inicialmente. Então a fortaleza Santa Cruz de Atumirim, Santo Antônio de Ratones e São José da Ponta Grossa, as 3 formavam o triângulo defensivo da Barra Norte. E lá na entrada da Barra Sul, bem mais estreita, havia a fortaleza Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba. Então, o brigadeiro José da Silva Paz, que foi o nosso primeiro governador aqui da ilha de Santa Catarina, e na prática, então, o nosso primeiro governador do estado, a criação das fortalezas está também assim na gênese do nascimento do estado de Santa Catarina, do ponto de vista político e administrativo. O Silva Paz foi o autor, engenheiro militar, arquiteto, o projetista e idealizador desse sistema defensivo. O que ele pretendia com essas fortalezas? Primeiro, garantir a posse aqui do território, da ilha de Santa Catarina, para os portugueses, defendendo-a contra qualquer nação inimiga, mas em especial contra a Espanha, que era, naquele momento, no século XVIII, o inimigo mais próximo de Portugal, em disputa por todo esse sul do continente da América do Sul. Garantir a posse desse território dependia, então, de ter um sistema de fortificações aqui que garantisse território, garantisse apoio logístico entre o Rio de Janeiro, que era onde o Portugal tinha o seu vice-reinado, e o sul do continente. Então, essas 4 fortalezas foram construídas inicialmente, 1739 a 1744, o início da construção. O tempo de construção variou bastante entre elas. Depois, até o final do século XVIII, outras fortificações foram sendo construídas também. E Santa Catarina chegou a ter, no final do século XVIII e início do século XIX, mais de 40 fortificações. Tanto no Brasil Colônia, já depois no Brasil Império, até mesmo na República. O último forte que foi construído aqui em Santa Catarina foi o Forte Marechal Moura, junto ao Farol dos Naufragados, já um forte da República, em 1909. Então, quando entrou a década de 1970, todos os fortes ou haviam desaparecido ou estavam completamente arruinados. E aí é que entra o trabalho da universidade, junto com o Patrimônio Histórico Nacional, que vão dar início à recuperação desse sistema defensivo tão importante, que marcou tantos momentos importantes da história do Estado e da história brasileira. Eles já eram, inclusive, Patrimônio Histórico Nacional, desde 1938, mas isso não foi suficiente para garantir a preservação desse patrimônio. Então, as fortalezas tinham ficado obsoletas do ponto de vista militar, e esse espírito de entendê-las como parte da nossa história, do patrimônio cultural, ainda não era algo tão evidente. Então, a partir de 1979, a UFSC começa a atuar. Quais foram as principais ações e quais são as principais ações desenvolvidas em 3? E pode até falar um pouco mais sobre essas 3 fortalezas em que a UFSC está atuando hoje em dia, né? Então, a partir de 1969, para dizer a verdade, o primeiro forte a ser restaurado aqui foi o Forte Santana, aqui no centro da cidade. Depois, em seguida, no começo da década de 70, o próprio Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, começou a fazer um trabalho de recuperação, mas muito lento, da fortaleza de Santa Cruz de Atumirim. Mas não havia, naquele momento, Ricardo, que é importante que a gente frise sempre isso,
é necessário que os fortes tenham um gestor, porque o Patrimônio Histórico Nacional ele não é responsável por utilizar a fortaleza. Ele é responsável pela salvaguarda desse patrimônio, mas precisa ter alguém que adote a fortaleza, que seja o gestor dessa fortaleza. E essa instituição, ou essa entidade não existia. Até a universidade, em 1979, numa decisão, considero, muito corajosa, né, e histórica por parte do reitor Caspar Eric Stemmer, reitor da Universidade Federal, que decidiu, apesar de todas as dificuldades financeiras, logísticas, para que a universidade assumisse um patrimônio dessa magnitude, decidiu adotar a Fortaleza de Santa Cruz de Itumirim. Isso foi na data de 21 de novembro de 1979. Foi a primeira fortaleza que a universidade assumiu, pois ao longo do tempo, na década seguinte, iria adotar ainda a Fortaleza de São José da Ponta Grossa e a Fortaleza de Santo Antônio de Ratones. Mas nesse primeiro momento, lá em Itumirim, foi uma decisão muito corajosa da UFSC. Eu não conheço outra universidade, nem no Brasil, nem fora do Brasil, que seja gestora de um patrimônio das dimensões como é a Fortaleza de Santa Cruz de Itumirim. Então, naquele momento, foi desencadeada uma operação chamada Chapéu na Mão, que é uma operação que reuniu esforços de toda a comunidade catarinense, né, da UFSC, da empresas concessionárias de energia elétrica, de água, de telefonia, empresariado local, várias entidades que se dispuseram a auxiliar a universidade no sentido de dotar a ilha de Itumirim de condições mínimas para que ela pudesse abrir a visitação pública e pudesse colocar a fortaleza a serviço da sociedade, novamente, recuperada e em condições de receber esse público visitante. Isso foi em 79 e essa abertura da visitação só aconteceu em 1984. Naquele ano houve cerca de 3.000 pessoas, 3.000 e poucas pessoas que visitavam a fortaleza. Hoje nós somos já perto dos 200 mil pessoas que visitam o conjunto das três fortalezas. Aí não bastasse a UFSC já ter assumido esse desafio e esse ato que eu considero heróico, assim, de muita ousadia da universidade em assumir isso, uma fortaleza em 79, na década de 90, final de 1988 para 89, foi assinado um convênio com a Fundação Banco do Brasil e para recuperação, conclusão da restauração da Itumirim, restauração completa de Ratones e Ponta Grossa e um trabalho de consolidação de ruínas na fortaleza de Araçatuba, aquela quarta que fica lá no sul da ilha. É um projeto, na época, girou em torno de $1 milhão, né, foi o maior financiamento público aqui na área do patrimônio histórico já feito em Santa Catarina, até aquele momento. E, novamente, se fez a pergunta, muito bem, vamos restaurar essas outras duas fortalezas, Ratones e Ponta Grossa, mas quem é que vai cuidar? Quem é que vai manter esses fortes após a restauração? E aí, novamente, a universidade acorreu a esse pedido, né, ou esse clamor, vamos dizer assim, da sociedade. O projeto Fortalezas, como ficou conhecido, ocorreu de 1989 a 1992. Nesse projeto, então, a universidade restaurou, junto com o IFAM e outros parceiros, as duas fortalezas, completou a restauração de Itumirim, consolidou a fortaleza de Araçatuba e passou a ser gestor, então, das três fortalezas que hoje todos conhecem, sabem, são as três fortalezas da Barra Norte que nós administramos, né, nesse tempo de aí já 40 anos, completando agora em 2019. Excelente. Encerramos o primeiro bloco do UFSC Entrevista e na sequência vamos tratar um pouco mais sobre a gestão das fortalezas com Roberto Tonera e Salvador Gomes.